Começando mais uma agenda estelar numa semana cheia de aspectos, mudanças de signo, Sol entrando em Sagitário e Saturno envolvido. A gente vai falar bastante de Saturno essa semana. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos nos preparar para os movimentos da semana. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente mergulhar nos movimentos da semana, eu vou deixar aqui o vídeo da conjunção entre Sol e Marte, né? A importância desse aspecto que vai ser desenvolvido até 2026. Pegando aqui os comentários que eu separei para a agenda dessa semana, vamos lá. O primeiro é o da Gabriela Fagomes, que disse: você sempre fala da essência que está representada pelo Sol no nosso mapa natal, certo? Mas e no caso dos librianos, que tem o Sol em queda, como você analisa isso? Então, Gabriela, no caso do Sol e Libra, ele realmente está em queda, né? Para a astrologia, né, a gente considera alguns signos que trazem mais potencial e outros signos que trazem menos potencial. A queda do Sol em Libra se dá porque o Sol é uma energia para brilho pessoal, para irradiar a própria luz, para trazer isso à tona e buscar o seu lugar no mundo. Só que em Libra ele tem que estar muito focado, né? Isso é qualquer planeta que tiver em Libra, é um signo voltado muito para o social. Então, a partir dali, o Sol fica com essa dificuldade de trazer aquilo que é importante para si, né, para a pessoa, porque o social, o outro, né, assim como a diplomacia e a harmonia, precisa muito agradar o outro. Até falei isso no vídeo do Sol ingressando em Libra. Só que quando a gente fala de pessoas do signo de Libra, portanto que tem o Sol ali, vão querer brilhar, vão querer irradiar a partir dessas características. Então são pessoas que têm ali uma força muito grande para o equilíbrio, para a harmonia. Na maioria das vezes estão voltados para o outro, né, para fazer esse equilíbrio, mas também buscam um refinamento, uma estética. Então não é só essa questão da queda em si, né? Isso tem uma relevância muito grande, principalmente quando a gente está falando do Sol passando em Libra, né? Nós todos recebemos essa influência. Só que individualmente, né, é preciso trabalhar esse lado que falta. Por quê? Porque na oposição tem o signo de Áries. E o signo de Áries fala sobre o eu. Então a gente tem que trabalhar o polo, né, Áries-Libra, para complementar a essa energia que falta para o Sol em Libra, né, que foca muito no outro e às vezes deixa a si mesmo de lado. E é como eu sempre falo, né, o Libra também é o signo do equilíbrio, então precisa balancear aí entre eu e o outro, né? Não pode fazer tudo pelo outro porque esperando que o outro faça por você, porque senão é muito provável que acabe sem nada, né? A energia que vinha para você vai toda para o outro, então tem que fazer esse equilíbrio, buscar essa harmonia, o que pode ajudar e o que é muito forte do Sol e Libra. O próximo comentário é da sedução e sexualidade. Ela disse: Urano está passando na minha casa 4 e estive numa resistência à mudança de residência desde maio. Agora no final de outubro e início de novembro, finalmente me mudei de casa. Vou morar e trabalhar home office. Mudança brusca. Urano tem essa característica, né? Às vezes quando ele tá passando ali, parece que nada tá acontecendo, mas já começa ali a inspirar uma necessidade de mudança, de ruptura, de gente rever muita coisa. E quando acontece, eu até falei isso no vídeo, né? Nesses vídeos a gente tem falado bastante de Urano nos últimos movimentos. Às vezes a ruptura acontece, a gente nem se dá conta e só vai se dar conta depois. Também é a resistência que a gente aplica, né? Não quero que mude aquela coisa, porque onde a gente está, por mais que seja uma zona de conforto, é muito bem conhecido, é muito bem mapeado, então a gente muitas vezes não quer sair dali. Então isso traz ali a importância, né? E o relato, né? Até agradeço aqui o relato, mostrando o quanto essa força de Urano a gente
acaba não podendo muito resistir, porque a gente acaba sendo arrastado por ele, por ser um transpessoal. O próximo comentário é do canal Júnior Boechat. Ele diz: você falou em fim de ciclo em junho de 24. Astrologicamente, a energia do ano a partir de junho será outra. Júpiter em Gêmeos, Lilith em Libra irão impulsionar Plutão em Aquário, pois são do mesmo elemento ar. O meio do ano que vem será crítico. Além dessas mudanças, Netuno está passando sobre Chet, que é uma estrela fixa, né, muito forte, que dizem despertar o escapismo e suicídio. Urano estará passando sobre Algol, Urano em Touro e extremismo político. Carlos, parabéns aí pela pesquisa, né? Tá acompanhando muitos movimentos, principalmente o Carlos Armit, que fala muito sobre Chet, né? Estrela fixa ali. E realmente todos esses movimentos tendem com certeza a mexer com muita coisa, né? É muita coisa no elemento ar, como você mesmo observou. Então a gente tem que ver como que vai ser essa questão toda do coletivo, do social, né, da racionalidade, de como isso vai afetar. O Urano passando em Algol vai ser algo que a gente vai precisar observar com muita atenção, porque Algol é a estrela maligna, né, a estrela fixa ali, que geralmente fala sobre decapitação, sobre perda da cabeça, tanto no sentido físico quanto no sentido figurado. Hoje em dia a gente não decapita ninguém, mas você observa algumas mortes aí que realmente a cabeça ali foi o alvo de um tiro e muita coisa nesse sentido. O principal efeito vai ser essa disruptura do senso de realidade que o Urano já está trazendo, mas ainda potencializada pela Algol. Vai ser uma maluquice de forma generalizada se a gente não prestar atenção. Então esses movimentos de 2024, lembrando que a gente tem no meio disso tudo a regência de Saturno, vão ser muito importantes e a gente vai observar cada um deles aqui no canal bem de pertinho. O próximo é da Marilda, que disse: olá Cláudio, devo estar no período glacial da evolução, pois Urano transitou e ainda transita sobre o meu Sol e Vênus taurinos e nada de novo aconteceu. Marilda, é um pouco do que eu falei no comentário da sedução e sexualidade, porque às vezes não é que você está resistindo, né? Porque até você coloca isso, não estou resistindo à mudança. Só que com os movimentos de Urano, e aí é preciso analisar o grau exato ali do seu Sol e da sua Vênus, né? Para determinar quando vai ser a última passagem, porque se ele estiver passando retrógrado, até falei isso no vídeo da retrogradação, ele vai tocar mais uma vez no assunto que foi desenvolvido. Pode ser que de início ativou alguma coisa que ainda você não se deu conta. Às vezes o trânsito de Urano ele é desorientador por isso, porque parece que não está acontecendo nada, tem umas inspirações que a gente ainda não entendeu, então traz uma excentricidade, uma necessidade de ruptura, de revolução, de progresso, de rebeldia até, e isso a gente só vai conseguir entender melhor à medida que ele se afasta. Então vamos lembrar que é uma espécie de uma conjunção que ele está fazendo no seu Sol e na sua Vênus, de novo, né, dependendo do grau aí dos planetas, e aquilo que ele semear a partir de agora, você vai ter uma clareza maior a partir do momento que ele se afastar, né, principalmente ali no momento da quadratura crescente, que vai acontecer quando Urano estiver no signo de Leão. Então vamos dar uma olhada nas mandalas aí da semana para a gente se preparar melhor para os potenciais que estão ali desenhados. Começando mais uma agenda estelar, né? Uma semana de muita intensidade energética das forças da astrologia, muita coisa com Saturno, mudança de signo, enfim, tem muita coisa para a gente trabalhar. Vamos começar aqui a segunda-feira, no dia 20, né? O dia da Lua, 20 de novembro. O primeiro aspecto que a gente já tem é o do quarto crescente. Eu não vou ter tempo de soltar um vídeo específico sobre o quarto crescente da Lua, então vale a análise que eu fiz no vídeo da alunação. Para quem não assistiu, dá uma parada, uma assistida, tem lá na descrição o link, né, para o momento do quarto crescente, para saber ali quais as energias estão desenhadas nesse momento de quadratura entre Sol e Lua, né? Lua 27 graus de Aquário,
Sol a 27 graus de Escorpião conjunto Marte, o que vai trazer um efeito aí todo especial para essa lunação. Além disso, a Lua logo em seguida ingressa em Peixes, faz conjunção com Saturno, então é uma energia que a gente pode aproveitar já na segunda-feira para organizar agendas, compromissos, colocar tudo isso em dia. Traz uma necessidade da gente expressar aquilo que a gente sente com um pouco mais de estrutura, de responsabilidade, né? Pensando principalmente ali nos efeitos que a gente vai causar. Mais tarde também o Sol forma um sexto exato com Plutão. Então, 27 graus, Plutão a 28 de Capricórnio. O que significa que a gente tem uma clareza maior, o sexto é uma energia forte, então a gente pode fazer as purgas, as limpezas, as purificações, as transformações necessárias da nossa essência, da nossa consciência, daquilo que a gente veio irradiar de uma maneira menos incômoda, porque não causa uma tensão, não obriga a gente a tomar uma atitude. É uma energia forte, muita coisa se manifesta nesse sentido, mas a gente pode aproveitar ou não esse potencial. Lembrando que o Sol está passando no signo de Escorpião, que é regido pelo próprio Plutão. Então é muito importante já começar essa semana fazendo esse tipo de limpeza para ter uma maior leveza, porque tem muita energia intensa essa semana, vocês vão ver. Já na terça-feira, no dia 21 de novembro, né, dia de Marte, é a vez de quem? Do próprio Marte fazer o sexto com Plutão. Então Marte aqui a 28 graus, né, ainda conjunto ao Sol, como eu falei no vídeo da conjunção, esse movimento ia durar muito tempo. E aí a gente precisa fazer o mesmo movimento de limpeza, de purificação, de transformação para os temas de Marte, né? Para a ação, para a realização, para a força guerreira interior, para as nossas atitudes, de repente parar e pensar se a gente está precisando de curas, né? Plutão traz isso também, né? Ele expõe aquilo que precisa ser limpado, os esgotos, aquilo que é pútrido. Então vale a pena dar uma atenção para esse movimento, porque logo em seguida o Marte vai ingressar em Sagitário e aí passa a receber uma outra carga energética que a gente pode aproveitar até melhor, mas para isso é preciso ter passado por esse movimento de renascimento, né? De transformação da energia do guerreiro dos deuses. Então vale a pena considerar aí como estão as atitudes, se tem um campo negativo, né? Se tem uma energia pesada negativa, vale a pena aí fazer uma limpeza, trazer uma leveza, coisas positivas que agregam para poder continuar aí a jornada, porque em breve ele vai ingressar em Sagitário ainda essa semana e vai fazer uma quadratura com Saturno. Então, né, se a carga já estiver grande demais aí na raiva, né, a gente precisa pensar também na raiva. Então, se a carga for forte demais, pode ser que quando encontrar com Saturno não resulte em algo positivo. Já na quarta-feira, no dia 22 de novembro, a gente tem o ingresso do Sol em Sagitário, mudando as energias que, né, nós recebemos na coletividade, as essências, as irradiações. Isso vai acontecer por volta das 11 horas da manhã. Então o Sol já está aqui a 0 graus de Sagitário, né? O Marte está vindo logo em seguida, recebendo agora as energias de Sagitário. Esse movimento a gente vai falar no vídeo da terça-feira, então, né, já prepara aí porque vai ser aquele vídeo que eu falo mais sobre os signos, dou alguns pitacos, mas essa energia de Sagitário a gente já tem que estar de olho nela, que é justamente para a gente atirar a flecha ao longe, ampliar a visão, ampliar o horizonte. Além disso, a gente tem a Lua, né, fazendo aspectos com Plutão, Marte, ingressando em Áries, né, e fazendo um trígono com o Sol. Tudo isso favorece o quê? As limpezas, as purgas do emocional agora, dos temas que a Lua representa, né? Vamos pegar aqui com o Plutão e fazer essa limpeza. O trígono com Marte vai favorecer a gente alcançar os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a Lua sente que precisa. A Lua passando em Áries, ela vai ter um tom mais incisivo naquilo que ela quer. É como se fosse, né? Eu trago sempre essa visão da criança que está chorando, esperneando e quer desesperadamente alguma coisa. Isso é uma lua, né? Um exemplo de uma lua em Áries, porque ela não desiste daquilo que ela está buscando.
E a Lua em Áries também se motiva por começar coisas novas. Vamos pensar que o Áries é o primeiro signo do zodíaco, então essa energia é favorável. Mais tarde ela faz o trígono com o Sol e aí pode trazer maior clareza para a gente entender o emocional, entender essas necessidades. E até interessante que ela faz um trígono com Marte, né, também nesse dia, como eu já falei, e está passando no signo que o Marte rege, ou seja, nesse dia, na quarta-feira, o Marte tem uma influência muito forte sobre a Lua, porque ela vai passar no signo que ele rege e ainda vai fazer aspecto. Então, a irritação que pode surgir é um potencial muito grande. É importante também dar vazão, né, liberando aí as cargas emotivas para chegar na quarta-feira com um pouco mais de leveza. Porque aí a energia de fogo, né? A energia que é para início, que se torna impulsiva, que movimenta as coisas, fica muito forte, tanto para o lado da energia solar, né? Dos temas que o Sol representa, quanto para o lado da Lua também. Então vale a pena considerar tudo isso. E aí na quinta-feira, né, dia 23 de novembro, dia de Júpiter, a gente tem a quadratura minguante entre Sol e Saturno. Sol a 0 graus, né, de Sagitário, Saturno a 0 graus de Peixe, formando a quadratura exata. Esse vídeo, né, esse movimento a gente vai falar exatamente na quinta-feira a respeito, né? Mas para quem já quiser se preparando, tem aqui os vídeos dos aspectos anteriores do ciclo entre Sol e Saturno. É só dar uma pesquisada no canal que vai achar para entender como que começa agora o movimento de finalização aí do ciclo, né? O que é necessário fazer, mas basicamente um movimento de introspecção, de reflexão, de abertura de caminho, de abertura para o novo, de limpeza, de jogar fora aquilo que não deu certo em relação à essência solar e à estrutura, né? A rigidez, os limites, enfim, os aprendizados necessários. É um dia marcado pela Lua fora de curso também, então traz aquela sensação de que as coisas, né, de um certo ali que está perdido, de que não faz tanto sentido, de que é uma desconexão, até mais ou menos à noite, quando ela faz uma oposição a Vênus, né? A gente está vendo aqui a Lua caminhando em Áries e logo ela vai fazer uma oposição a Vênus que está em Libra. Ou seja, o emocional e os temas lunares, de uma forma em geral, tendem a afetar, né, a serem afetados aí pelos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Então vale a pena prestar um pouco de atenção e zelar, né, pelo bom humor, pela leveza, porque isso tudo pode ajudar. Porque a Lua está no signo de Áries, isso geralmente pode trazer conflitos à tona. E aí no dia 24 de novembro, na sexta-feira, o dia dedicado a Vênus, a gente tem o Marte ingressando em Sagitário. Então dá para ver aqui, ó, o Sol ainda a 1 grau de Sagitário e o Marte chegando a 0 graus, né? Formando aqui a conjunção, né? Continuando, melhor dizendo, a conjunção que eles já tinham formado no dia 18. E o Marte também vai desenhar uma quadratura exata com Saturno, mas isso vai acontecer no dia 25. Então a gente vai fazer o seguinte, tanto esse movimento do Marte ingressando em Sagitário quanto da quadratura vão ser abordados no vídeo de sábado. Então, para a gente entender melhor como que o Marte vai ser influenciado pela energia de Sagitário e também no ingresso ali, qual que é essa importância da quadratura que vai desenhar com Saturno, o que que isso vai representar. Tudo isso a gente vai falar mais especificamente no vídeo de sábado. Então, né, fiquem atentos aí ao canal. E a Lua nesse dia também faz aspectos de tensão, então é muito importante zelar, continuar zelando sempre pelo emocional. Aquilo que eu falo, gente, não é de chatice. Um dos principais temas que a Lua representa é o emocional. Se a gente está dando vazão constantemente, né, limpando ali, vamos pensar que é um cano por onde flui sempre água, isso precisa de limpeza, senão vai acumulando sujeira, vai trazendo cada vez mais coisas tóxicas à tona, a gente não precisa ficar aí com esses alertas sempre, porque vai ter uma tensão com Plutão e diferente do início da semana que era um sexto, né, uma energia mais suave, agora é uma tensão e a gente é obrigado a parar e olhar para esse emocional, ver o que tem de negativo, o que precisa ser purificado. Então é por isso que eu sempre falo, se o trabalho de vazão for constante, a gente está tirando essas cargas, fica mais suave, não é que vai diminuir. Se vocês começarem a se atentar para isso, quanto mais vazão for dado ao emocional, mais coisa vai vir à tona, até que de uma hora em diante você já começa a lidar de uma outra maneira, né?
emocional precisa ter vazão. E aí, para isso, às vezes é preciso de ferramentas, de terapia, mas isso vai de cada um. Mas é preciso vazão constante. E aí no sábado, né, dia 25 de novembro, dia de Saturno, a gente tem aqui a quadratura exata, né, do Marte com o Saturno, que é o vídeo que vai sair no próprio sábado, como eu já falei. Nesse dia também, a Lua faz uma conjunção com Júpiter, né, já aconteceu aqui pelo horário que eu coloquei da mandala, já aconteceu. Então, o que tiver, vamos pensar no que eu falei na sexta-feira, sobre a vazão, sobre o tema ali de Plutão, a necessidade de limpeza. Aí chega no sábado, encontra com Júpiter, expande tudo aquilo que estiver sentindo, tudo aquilo que estiver no campo dos temas da Lua. Então é importante, mais uma vez, dar vazão para não sofrer aí, né, com as questões emocionais tomando proporções desnecessárias e muitas vezes afetando várias áreas da vida, principalmente ali as relações, né? Porque muitas vezes o emocional é que causa ali as cargas, né, que vão trazendo para as relações em geral essas cargas todas e acaba detonando muita coisa, gerando conflitos, mesmo que a Vênus e Lua não façam aspecto hoje. Então é muito importante, mais uma vez, só para enfatizar a importância da vazão aí de limpeza do campo emocional. E aí a gente chega no domingo, né, dia 26 de novembro, dia do Sol, com a Lua formando também uma conjunção com Urano. Então, mais uma vez, né, de sexta até domingo a gente precisa prestar atenção nos temas da Lua. Aqui agora vai ter uma tendência à rebeldia, a chutar o balde, a um certo radicalismo, né, de liberar aquilo que estiver sentindo. Então vamos pensar, né? Vamos pensar, se a carga vem acumulada, se não foi feita a limpeza que Plutão sugeria na sexta, no sábado teve a expansão com Júpiter, agora no domingo Urano vai detonar isso. Então é muito importante. Por isso que eu estou falando, né? Vamos prestar muita atenção, sendo bem repetitivo e chato aqui, porque vale a pena considerar principalmente aquilo que está a forma como sente. Urano vem para libertar isso, né? Para a gente entrar em contato com esse lado do sentir que muitas vezes fica ignorado. Então a gente tem que sentir de uma maneira excêntrica, às vezes, de uma maneira estranha, que parece que tudo está estranho, né? Traz essa sensação também. O emocional fica aquela sensação de aperto, às vezes, no peito. Então, e tudo isso é porque precisa liberar algo, né? Precisa ter maior liberdade para entrar em contato com aquilo que sente. Porque só no fim da noite é que a Lua vai fazer uma quadratura com Saturno e que essa tensão pode, de alguma forma, segurar toda essa carga se não foi bem trabalhada aí ao longo dos dias. Então é isso que a gente tem para essa semana, né? Muita energia astrológica, mudança de signo, tudo isso a gente vai abordar aqui no canal, mas vale a pena aí manter os radares ligados a 1000%, né? Para os potenciais, porque também tem muita coisa favorável que pode ajudar, mas também os pontos de atenção para a gente aproveitar melhor os potenciais aí dessa semana. Então, como sempre, desejo muita luz e sucesso para todos nós. Então, a gente viu lá que, né, no dia 22 o Sol ingressa em Sagitário, o Marte também vai ingressar em Sagitário. No dia 23 a gente tem a quadratura minguante entre Sol e Saturno, e também o Marte vai fazer essa quadratura. Lembrando que os dois ainda estão em conjunção, então vai ser muito importante a gente entender tudo aquilo que eu falei, né, no vídeo da conjunção que aconteceu no dia 18, porque esses movimentos vão ser trabalhados ao longo da semana e por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Saturno. Então vale a pena prestar atenção, dar uma atenção especial nisso, né? Vamos focar nisso. A conjunção entre Sol e Marte, que foi iniciada no dia 18, vai até 2026, ano em que Saturno e Netuno vão formar a conjunção. Então isso é muito importante e, mais uma vez, enquanto eles ainda estão se afastando, né, separando ali do aspecto de conjunção, cada um deles vai fazer a sua quadratura minguante com Saturno. Então vai ser muito importante os movimentos dessa semana
tende a ser de muita sensação de que a gente não está progredindo se a gente não observar direitinho, entender as energias e trabalhar legal. Além disso, também tem um quarto crescente da Lua, né, no dia 20 hoje, né, na segunda-feira, que é o momento ali que a gente começa a desenvolver. Só que eu não vou ter condições de colocar um vídeo específico só sobre o quarto crescente, então vale o que estava recomendado na mandala, né, que eu falei no vídeo da alunação. Para quem não assistiu, volte e entenda que o quarto crescente é o momento que a gente precisa firmar o curso, tem energias marcadas ali que precisam ser consideradas. Para fechar, não poderia deixar de falar que hoje é o dia 20, né, dia da consciência negra, uma data muito importante para nós brasileiros, porque marca ali o momento em que a gente precisa olhar para certas coisas como o racismo que tem no país, e muita gente não gosta de falar disso, muita gente acha que no Brasil não existe racismo, né? Aprendeu a fechar os olhos, endurecer o coração, fazer vista grossa para um monte de coisa que acontece num país que é extremamente desigual, social, econômica, religiosa e culturalmente, né? Principalmente contra o povo preto, a raça negra. Mas a gente segue, né? Assim como os meus ancestrais lutaram, né? Passaram por um movimento hediondo da escravidão, né? A gente segue lutando para que um dia esse país seja mais igual. E aí vale lembrar o que eu sempre falo aqui, nós estamos na fase de transição para a era de Aquário, e se esse mundo não for para todos, não vai ser para ninguém. Aí muita gente pensa, o que a astrologia tem a ver com isso? E eu digo tudo, né? Basta analisar, basta olhar aí as caras, os nomes dos deuses, né, que dão nomes aos planetas, de onde vem. Vem da mitologia romana, né, herdado da mitologia grega, ou seja, é extremamente eurocentrada, né? Todo mundo muito claro, branco ali, de pele clara, simbolizando um ideal de raça, apesar de ter absorvido tudo isso do antigo Egito, né? Berço de toda esses saberes arcanos como a astrologia, considerado berço de toda a civilização atual, lá nas terras de Mãe África, do povo preto. Ou vocês acham que no Antigo Egito todo mundo parecia Elizabeth Taylor? A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os movimentos, as influências do mapa natal, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre, criando um mundo cada vez mais justo e igual para todos.